E aí, pessoal, beleza? Então vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre razão e proporção, né? Agora a gente vai pensar o seguinte: o que seria uma razão, o que seria uma proporção? Perfeito? As duas coisas andam juntos. Mas para iniciarmos este conceito, né? Porque muitas pessoas falam que razão é uma fração. Não. Razão não é uma fração e daqui a pouco eu te provo isso, beleza? Então, nosso assunto agora é razão e proporção, meu querido. O termo razão, ele vem do indo-arábico ratio, que significa comparação entre grandezas, tá? Então, o que é uma razão para a gente? Razão é a comparação entre grandezas. Sabe o que é massa? Que vai ter uma observação que essas grandezas não precisam ser a mesma. Por exemplo, quando tu vai calcular a velocidade média, tu tem o que? Deslocamento, distância sobre tempo. Tá? Então entenda o seguinte: distância sobre tempo representa uma razão, beleza? Só que uma grandeza está falando sobre tempo, já a outra grandeza está falando sobre deslocamento, tudo bem? Então, guarda isso para você. Razão nada mais é do que a comparação entre duas grandezas. Vou definir para você agora, tudo bem? Como nós estamos num preparatório para o concurso, um revisional, vai ter alguns termos que eu vou estar só adiantando para a tua vida, tá? Sejam A e B pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que B é diferente de zero, chama-se razão a constante K que pertence ao conjunto dos reais, tal que K é o resultado da divisão de A por B. Como assim, Luiz? Tu escreveu uma parada, só me confundiu. Calma, velho, olha aqui. O que esse texto está trazendo pra gente? Que a razão nada mais é do que A sobre B, e isso é igual ao número K. Então, a razão vai ser a divisão de A por B. Então, entenda, a razão não é a fração. A razão é a divisão dela, tá bom? Você vai ver que isso aqui vai ser importante para a gente quando nós pegarmos algumas propriedades. Então, esse cara é a razão, tá? Quando tu estiver resolvendo os teus exercícios, enfim, né? Eu quero que você entenda o seguinte: esse B, ele vai se chamar consequente, beleza? Esse B se chama consequente. Já o A, ele se chama antecedente. O que significa? Quando você está lendo a tua questão, antecedente é o quê? O que antecede. Então, quando você lê a questão, o primeiro valor que vem para você já vai falando quem? É a letra A, isso aqui é uma dica. E o segundo vai ser a letra B, beleza? Tranquilo? Vamos então estar dando continuidade aqui no nosso estudo do que seria uma razão, beleza? Vou te dar um exemplo rapidamente. Em uma sala tem 20 alunos. Perfeito. Sabendo que tem 5 meninas, perfeito? Qual é a razão que representa o número de meninas para o número total de alunos? Você percebeu que ele falou assim, qual é a razão que representa o número de meninas, então é o que antecede ao número total de alunos, seria 5 para 20. Beleza? Vou anotar esse exemplo para você, só para não ficar superficial, tá? Qual a razão de meninas
com a turma toda. Onde temos 5 meninas e 15 meninos. Então, perceba o seguinte, ele quer a razão de meninas para a sala toda, correto? Então, o número de meninas é o meu antecedente, ele vem antes. Então, vai ser o quê? 5 para a minha sala, que possui quantos alunos? 15 mais 5, 20. Então, vai ser de 5 para 20. Essa vai ser a razão que representa o número de meninas para o número total de alunos dessa sala. Então, razão, ele vai ser isso. Só que aí vai surgir alguns conceitos e eu preciso que você guarde para a sua prova. Luiz, que conceitos são esses? Guarda aí. Primeiro eu vou chamar de razão inversa. O que é razão inversa? Duas razões são inversas, duas razões são inversas se o produto entre elas for igual a 1. O que isso significa? Se você multiplicar A por B, C por D e esse resultado for 1, significa que A por B é inverso de C por D, tá? Então, A por B é inversa de C por D. Como assim, Luiz? Não compreendi. Calma, meu querido. Olha esse exemplo. Vê se vai simplificar para você. Imagina, tu tem 2/3 e aqui 3/2, por exemplo, né? E aí quando você... Vamos lembrar daquelas propriedades de fração? Multiplicação a gente faz parte de cima vezes a parte de cima, parte de baixo vezes a parte de baixo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6, 1. O que você pode concluir, então, com essa informação? Que 2/3 é inverso de 3/2. Beleza? Então, essa vai ser a definição de razão inversa. Agora, nós vamos falar de razão equivalentes. O que seria razões equivalentes? Duas razões são equivalentes quando elas possuírem o mesmo valor, tá? Vamos lá. Duas razões são equivalentes quando elas possuem o mesmo valor. Aí você vai falar assim, como assim, Luiz? Imagina o seguinte, tá? Eu vou vir direto para um exemplo já, para a gente conseguir compreender isso aqui. Imagina que você tenha uma razão do tipo 2/4. Perfeito? O que seria 2/4? Se você simplificar essa fração, você vai ter o quê? 0,5. 2/4, na verdade, vai ser o que para a gente? 0,5, tranquilo? Então, a razão de 2/4 vai ser 0,5. Agora, pensa o seguinte. E se eu montar essa aqui, ó, 1/2? Se você pegar uma parte e dividir por 2, isso também é 0,5. Ó, a minha razão também é 0,5. Perfeito? Vou fazer só mais um exemplo, acredito eu que tu já pegou a maldade desse negócio. Imagina o seguinte, se você tiver 4/8, qual que é o resultado? 0,5. Se é 0,5, o que você pode afirmar? Que todas essas razões são equivalentes.
Tá? Então, razão equivalente nada mais é do que você ter o mesmo resultado. Você divide, teve o mesmo resultado, essas razões são equivalentes. Então, a gente pode concluir que 2/4 é a mesma coisa que 1/2, que é a mesma coisa que 4/8. Beleza? Guardou? Vamos então para mais um aspecto aqui da razão, tá? E aí a gente finaliza essa aula, que seria o que? A simplificação de frações. Essa vai ser uma ferramenta muito utilizada para a gente aqui, tá? Simplificação de fração. Imagina o seguinte, você resolveu o teu exercício e encontrou lá 18/8. E aí não encontrou alternativa para marcar. O que o exercício está querendo? Ele quer que você simplifique. Luiz, e como que eu vou simplificar? Anota essa dica aí, ó. Para simplificar, temos que dividir o numerador, a parte de cima, e o denominador, a parte de baixo, pelo mesmo número. Tá? Temos que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Luiz, e quando isso não é possível? Significa que a sua fração é irredutível, não dá mais o que fazer, tá? Deixa eu te dar um exemplo para a gente finalizar essa aula inicial. Imagina o seguinte, eu falei o quê? 18/6. Aí você não encontrou essa alternativa. Pô, mas você sabe que esses dois números que nós temos aqui, eu consigo dividir eles por 2. Luiz, eu consigo dividir por 3 também, beleza. Mas vamos começar por 2, tá? A gente chega no mesmo resultado. Eu vou te mostrar isso, vai ficar interessante. Então, nesse primeiro exemplo, nós vamos fazer por 2. Imagina o seguinte, tu tem 18/6, você vai dividir a parte de cima por 2 e a parte de baixo por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 6 dividido por 2 vai dar 3. Beleza? Cara, dá para eu continuar essa simplificação. Ó, vou dividir a parte de cima por 3 e a parte de baixo por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 3/1 é o próprio 3. Luiz, e se eu quisesse fazer direto isso aí? Por exemplo, cara, eu tô querendo fazer essa divisão por 3 em vez de ser por 2. Pô, vamos ver o que acontece? 18/6, a gente vai ter que dividir a parte de cima e a parte de baixo. 18 dividido por 3, tu sabe que vai dar quanto? 6. 6 dividido por 3, nós sabemos que vai dar 2. 6 dividido por 2, 3. Note que encontramos o mesmo resultado. Ah, Luiz, mas eu sei que 18 eu posso dividir por 6. Claro que você pode. Eu estou te mostrando vários caminhos para tu resolver o mesmo problema. Tá? Se você quiser fazer nada mais, nada menos do que 18/6, olha lá que massa. Vou dividir o numerador por 6 e o denominador por 6. 18 dividido por 6 é 3. 6 dividido por 6 é 1. Resultado, 3. Ou seja, existem vários caminhos que vão me levar ao mesmo lugar. Qual que eu vou utilizar? O que eu me sentir mais seguro. Beleza? Então, só recapitulando aqui pra gente, o que é uma razão? A razão é a comparação entre duas grandezas. A razão é o resultado da divisão de um número pelo outro. Beleza? A gente fica por aqui. Te aguardo na nossa próxima aula.